Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. E hoje eu vou conversar com José Américo Basso Amaral. Ele é CEO da Agropastoril J. Basso. José, seja muito bem-vindo. Olá, Daniel, uma satisfação estar aqui no programa. Obrigado pelo convite. Legal. A história das sementes J. Basso já está na terceira geração, sendo uma empresa muito forte e muito consolidada no agronegócio. Conta pra gente como começa essa história. Ela começou, nós participamos daquele movimento migratório, né, dos gaúchos aqui no Centro-Oeste, e há 50 anos atrás o meu avô deu início a esse processo de produção agrícola aqui no Centro-Oeste, que foi começando com a exploração agrícola num momento de bastante desafio, né? Naquela época tinha pouca infraestrutura, poucas estradas, não tinha armazenagem, mas foi uma construção muito bonita, um desafio enorme também à época, né? Que hoje, apesar da pujança do agronegócio aí como um todo, foi um início bastante difícil, principalmente pelas condições da época, né? Pouca logística, pouca armazenagem, como eu comentei, e às vezes até variedades ou culturas que não estavam adaptadas, que no final, conjuntamente com a chegada da Embrapa, revolucionou o agronegócio, e principalmente o Centro-Oeste e o Cerrado, né? José Américo, a empresa é muito consolidada na produção de sementes e grãos, mas o forte mesmo é a soja, não é? Conta pra gente como funciona esse dia a dia da empresa. O histórico da empresa, Daniel, ele vem muito ligado à questão da semente, justamente por essa dificuldade no início, que não existiam variedades adaptadas, a produtividade era relativamente baixa para a época, e nós vimos essa necessidade, desde os seus fundadores, de oferecer uma semente de qualidade, desde a década de 80, para que essas variedades pudessem produzir melhor nesses campos que estavam aí na abertura do Cerrado, né? Então, nessa característica, ela ficou no DNA da nossa companhia, oferecer qualidade, variedade e produtos que atendessem tanto o desenvolvimento do agronegócio como um todo, e também a sustentabilidade dos produtores, né? Eles precisavam contar com produtos de qualidade aí que atendesse a produção e as expectativas. Então, foi uma necessidade que também era nossa, mas que a gente conseguiu casar muito bem e desenvolver ao longo de todos esses anos aí, com quase 50 anos que nós estamos cumprindo, sempre com esse viés de produzir com qualidade e atender aos nossos clientes. José Américo, o que faz com que a empresa se destaque frente a outros players no mesmo segmento? Qual é a sua avaliação? Eu acredito que o tema semente está bastante imbuído em toda a companhia, né? Desde o processo de produção até o final e a entrega do produtor rural, toda a cabeça de toda a equipe está focada com relação à produção de semente de qualidade. E o nosso sucesso é o sucesso do produtor. A gente se preocupa bastante com a produtividade dele, recebendo um produto de extrema qualidade. Então, como isso vem ao longo dos anos, acredito que esse foco de toda a equipe, esse trabalho em conjunto, de um princípio ao fim, até a entrega, é um fator de grande diferencial que nós temos para oferecer aos nossos parceiros. E conta para a gente quais são as sementes e grãos que vocês produzem e fornecem para os agricultores. Nós temos uma ampla variedade de produtos, soja, diversas sementes que são adaptadas a diversos perfis de solos, e nós temos unidades de produção espalhadas ao longo de todo o Centro-Oeste. Então, a cada micro-região, nós temos uma unidade produtora que atende essa região em específico com as suas variedades adaptadas. Então, a gente procura, inclusive, essa proximidade com os nossos produtores, né, com os nossos parceiros, justamente para atender a necessidade que eles têm com as características regionais. A questão do clima, a questão do solo, existem diversas variáveis que impactam a produção do produtor, e a gente entende que quanto mais próximo também fisicamente, a gente tem um atendimento acima da média, no caso, entregando para ele essas variedades adaptadas, né? Então, os produtos passam por um processo bastante rigoroso com relação à qualidade,
Toda a nossa produção é feita dentro dos nossos campos e acompanhada por todo o pessoal técnico qualificado e uma infraestrutura de vanguarda que nós contamos aí com diversos investimentos feitos ao longo do período, né, Daniel? Então, eu acredito que essas condições aí, esses produtos atendem de uma forma bastante focada no cliente. Legal. Além dessa relação muito próxima que a empresa tem com os seus clientes, com os agricultores, para identificar as necessidades e aí oferecer, claro, o melhor produto, conta para a gente um pouquinho do trabalho que vocês têm desenvolvido com clientes no exterior. Vocês têm exportado as sementes até onde os produtos da sua empresa chegaram? Nós chegamos a exportar, inclusive, para o Paraguai, Daniel, que era uma época onde existia uma janela de oportunidade aí, que o país estava bastante carente aí, inclusive com variedades bastante similares aos nossos climas e à nossa adaptabilidade. Então, nós exportamos, inclusive, semente de milho para esse país, que foi um caso de bastante sucesso dentro da nossa empresa e os agricultores do Paraguai também bastante contentes com o produto que nós oferecemos. Legal, eu queria que você contasse um pouquinho das iniciativas que a J. Basso tem tomado para continuar crescendo, se desenvolvendo, com o objetivo de fortalecer ainda mais a marca e, de certa maneira, conquistar novos mercados. Conta pra gente. Apesar de ser um lugar bastante comum que o pessoal fala com relação à tecnologia, né, Daniel? Eu acho que ela sempre vem para agregar e a gente nunca deixa de lado o aspecto humano da tecnologia, né? Hoje, eu acredito que, apesar de toda a ciência, é muito mais arte, até a seleção da tecnologia que você vai utilizar dentro de casa. Existe uma oferta bastante ampla aí de novas tecnologias, produtos que se dizem aí revolucionários, mas que no final é o trabalho no campo e o olho da equipe que faz essa diferença. Mas a inovação tecnológica, de fato, ela é uma constante e ela é uma variável bastante determinante aí na evolução da produtividade, da operação feita de maneira eficiente, e você não pode deixá-la de lado. Nisso a gente já investiu bastante dinheiro nos últimos anos, aí foram mais de 100 milhões de reais de investimento nos últimos 3 anos em infraestrutura e tecnologia, né? Hoje a gente conta com tanto uma infraestrutura de beneficiamento quanto de armazenagem completamente refrigerada, como se fosse um armazém frigorífico aí para cuidar de uma semente. E como eu falei, a gente cuida dela do início ao fim e ela é um organismo vivo, né? No final das contas, você precisa ter todo o cuidado dela para ela chegar na ponta, no cliente lá de uma maneira mais viva possível, né? E a tecnologia vem nos auxiliando bastante nesse sentido. Legal, então sinta-se convidado para contar os próximos capítulos dessa história da J. Basso aqui no programa Empresários de Sucesso. Agradeço demais a sua participação, parabéns pelo trabalho, mais sorte e mais sucesso para vocês. Muito obrigado, Daniel, a satisfação é minha. Eu conversei com o José Américo Basso Amaral, ele é CEO da Agropastoril J. Basso. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.